Vamos lá. Fala, Ivânia, sua linda! Quanto tempo! Boa noite, gente. Hoje eu vou estar aqui com a Mari Ribeiro. Vocês vão ver que mulher maravilhosa que ela é, empoderada. Ela é comunicadora, ela é professora, ela é mãe, empresária. Vocês vão ver que mulher é essa, gente. Vamos só esperar uns minutinhos pra galera ir entrando. Já vamos enviar com o aviãozinho. Má, envia pros seus também com o aviãozinho. Seus contatos. Bora lá. Nossa, desenterrei essa música hoje, né, gente? Ah, louca das músicas antigas. É muito eu. Vamos já enviar com uma galera pra conhecer a Mari, pra ver que show. A gente vai falar sobre propósito de vida, sobre transformação. Eu tô até enviando pra Mari também. Aqui, os meus já foi. Fala, Duda! Boa noite! Helena. Boa noite, gente. Vamos enviar já com o aviãozinho que eu vou chamar a Mari aqui pro nosso bate-papo. Cadê ela? Tá aqui. Bora. Power on. Meu Deus, tô tilt o negócio. Pronto. Cadê ela? Gente, dá um tilt aqui. Fala, Rô! Que bom que você veio. Salomão, Neia. Boa noite, gente. Ah, vou te chamar de novo, tá, Má? Então vamos lá. Hoje o tema da live é transformando vidas. Vou colocar aqui. Transformando vidas. Já vou fixar pra gente. Ah, acabei de colocar. Vou fixar aqui nos comentários. Fala, Má. Boa noite. A galera tá chegando Boa aí. noite. Tá travado, né? O meu tá normal aqui. Para mim tá parecendo normal. Você tá me vendo normal. Tô te vendo, tô te ouvindo. Fala, mano. Se Eu tô me vendo vocês travada, tiverem... mas tudo bem. Se vocês virem que tá travando, dá um feedback aí pra gente ajustar. Então, Vocês estão me Má, eu tava ouvindo te e me vendo apresentando bem, aqui. né? Oi? Aham. Eu tô perguntando pra galera se eles estão me ouvindo bem, se eles estão me vendo, se eu não tá travada, porque eu tô me vendo travada, Sério? Pra mim tá normal. paralisada. Ah, a É. Maria falou que tá bom. Então tá Então, ótimo. fala Isso de que importa. você, mulher. Bom, muito obrigada pelo convite de participar da sua live aqui no seu perfil, fantástico, adorei te conhecer, realmente Deus unir Massa. propósitos, né? Obrigada a vocês também que estão participando da nossa live hoje, a gente espera poder trazer um pouquinho mais de conhecimento, desenvolvimento para vocês, acrescentar na vida de vocês de alguma forma, tá bom? E, bom, deixa eu te falar um pouquinho de mim, eu não sei como é que eu vou fazer para falar um pouquinho de mim, quando eu começo a falar Não, de mim, pode as falar perguntas. bastante, não tem problema. Ah, mas quando eu começo a falar de mim, normalmente as pessoas começam a perguntar quantos anos eu tenho. Porque realmente eu tenho uma história bem longa. É bastante Mas, bom, vida. eu vou começar de trás, na verdade, de hoje para antes, né? Eu sou coach, estou me formando em marketing digital também, sou formada em gastronomia, também sou formada em comunicação social e espanhol. Sou professora de inglês, italiano e espanhol, sou mãe, Tudo isso. isso. E a gente, sou casada, então a gente sempre está tentando arrumar um tempinho para fazer tudo. E é produtividade, né? A gente tem que se organizar aí para tentar fazer o melhor de tudo. Mas, então, hoje, atualmente, nós nos conectamos, inclusive, pelo Juntos por Moema, né? Que é um movimento muito bacana que a gente criou aqui no bairro.
para apoiar, conectar, divulgar as empresas do bairro. E, na verdade, tudo isso começou lá atrás, quando eu tinha uma empresa aqui, eu tinha uma escola de idiomas com gastronomia aqui em Moema. Na Jandira, algumas pessoas com certeza já estiveram ou passaram por lá. Uma escola bem diferente, era uma escola com bastante cultura, bastante história, uma forma bem lúdica de ensinar idiomas por meio da gastronomia e os cinco sentidos. Através dessa escola, eu conheci muitas pessoas do bairro e sempre tive um sonho em fazer uma festa junina na frente da escola. Até que esse sonho se tornou realidade. Eu conheci algumas pessoas que estavam num grupo de WhatsApp. Desde então, a gente começou a conexão, eu os convidei para vir até a escola, a gente começou a se encontrar e eu trouxe essa ideia. E aí a gente cresceu, teve força. Nós tivemos naquele dia 16 pessoas participando da reunião. No final, foram 4 pessoas que tocaram fazer a festa. Fizemos uma festa na rua, achando que iam aparecer 200, 300 pessoas. Quantas pessoas nós tivemos? 12 mil. Aí, depois dessa festa, a gente teve que mudar a rua, porque não cabia. A gente imaginou que a festa fosse ser ainda maior, então não caberiam as pessoas nessa rua. O que nós fizemos? Mudamos de rua. Aí fizemos um outro arraiá, uma outra festa junina na Iraí. Depois da Iraí também não deu mais, porque ficou pequena. Se eu não me engano, nós fizemos uma festa para 17 mil pessoas. Então, fomos para a Praça Nossa Senhora Aparecida, onde nós tivemos uma festa durante 2 dias, que foi o Natal de Moema. Tivemos 55 mil pessoas presentes nesse evento. Então, depois a gente continuou fazendo festas, a gente trouxe a Primavera das Nações, continuamos com a Arraiá, e na verdade tudo isso se tornou a empresa Moema Festas, tá? Mas, entretanto, todavia, além de Moema Festas, a gente também criou paralelamente o Juntos por Moema, que começou de um grupo de WhatsApp mesmo, né, para se apoiar, fazer parcerias, enfim, para a gente se ajudar dentro do bairro. Com a pandemia, a gente trouxe um projeto mais ousado, né, um site guia, estamos trabalhando num aplicativo também, e uma rede social forte, assessoria de imprensa, o apoio da assessoria de imprensa, tudo em pauta, e também a agência como agência de comunicação e branding. Então, a gente tem feito um trabalho bem bacana, né, para essas empresas do bairro e também para os residentes. Né? A gente não pode esquecer que o que a gente busca trazer é o que o residente, o que as pessoas que moram em Moema querem. E através de todo esse movimento, desde a escola, do Moema Festa, do Juntos por Moema, eu venho conhecido muitas pessoas. E recentemente me formei como coach pelo IGT, que é o Instituto Jerônimo Temer, e descobri a minha verdadeira vocação, o meu grande propósito, tá? E é justamente ajudar pessoas, tá? É uma coisa engraçada, porque desde lá de trás a gente começa a conectar, e foi com você, na sua casa, que a gente chegou nessa conclusão. E depois eu cheguei em casa e contei para o meu marido, e eu chorei. Ele ficou, ele se emocionou também. Porque eu contei para ele que eu não tinha, a gente não entende até que as coisas vão acontecendo e realmente Deus prepara, a gente aproveita as oportunidades e vai se conectando com pessoas. E eu sempre fiz isso, me conectar com pessoas, ajudar pessoas de alguma forma. E entendi que aprender alguns idiomas foi a forma que eu encontrei para eu me conectar de verdade com essas pessoas. Assim, eu fui professora durante um tempo, exato, essa necessidade de me comunicar. Mas não é só comunicar, é de verdade conectar, né? Essa conexão com pessoas. E depois que eu fiz o coaching, que na verdade era para autoconhecimento, eu descobri a minha verdadeira vocação, tá? Que é trazer essa forma de ajudar, de desenvolver, não só a mim, porque é uma troca. Veja que é isso que importa para mim. Não é simplesmente eu trazer, mas aquela pessoa vai trazer para mim de alguma forma. E para eu trazer alguma coisa para essa pessoa também, eu preciso estar preparada e saber como fazer isso.
né? Então, ai, Jaque, agora que eu te vi aqui, linda! Obrigada, minha flor. Ai, que linda! Nossa, eu tava gravidíssima quando ela super me ajudou. Uma pessoa maravilhosa. Essa mulher também é pior DA. Foda. Trabalhadora pra Adoro. caramba. Então, e aí, assim, eu encontrei através de tudo que eu fiz na minha vida até hoje, realmente uma forma de ajudar pessoas. E o coaching foi a melhor de todas. Então, hoje posso sim dizer sou uma coach criacional, mas ainda estou em desenvolvimento para saber se eu vou me especializar em alguma área específica, não sei ainda. Ainda ao certo. Mas só posso dizer que com o que eu tenho hoje, eu estou muito, muito feliz e realizada. Ah, mas eu também estou muito feliz. Gente, só para vocês entenderem, eu sigo o pessoal de Moema porque eu quero realmente me conectar, fazer palestras e desenvolver mesmo aqui no meu bairro, primeiramente, para depois, né, desbravar o mundo, espero. E aí eu me conectei com a Mari através do Juntos por Moema. E quando eu vi que ela era essa mulher toda, cheia de qualidade, de habilidade e de vontade, de propósito, eu falei, gente, essa mulher tem que ficar na minha vida. E aí, essa conversa que ela falou que a gente teve aqui em casa foi muito louco, porque assim, às vezes a gente vive já o nosso propósito, só que não tem a clareza de que a gente está vivendo já para ajudar pessoas. E foi uma coisa que eu descobri também há não muito tempo, no final do ano passado, que eu já vivia para ajudar pessoas, só que eu não me dedicava a isso. Eu não me dedicava com afinco porque eu não via como uma forma de trabalho. Eu via só como uma ajuda, uma coisa aleatória, né? E Até quando a porque gente não vai era um ver esforço isso, automático, né? Por isso que exato, você porque não percebe. uma coisa, Sua. até o Pablo Marçal, meu professor, diz isso, que aquilo que a gente faria de graça, que ajuda a vida das pessoas, é um conhecimento que pode ser monetizado. E aí a gente se especializa justamente para ajudar de verdade as pessoas, que é o que a Mari fez. Exato. E o que você também está fazendo, É o que a gente faz. não é? Já que você precisa conhecer a Vivi com mais tempo depois, ó, já que está aqui nos Vamos. acompanhando. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito de conversar com você, Vivi, e você poder passar todos os conhecimentos que você tem para ela, Vamos. tá? Até Vou porque fazer a a Vivi reunião da agora, lembrancinha. ela está. E a Vivi agora está cuidando de mim, Ô, né, gente. Vivi? Não, vocês não perdem por esperar. É isso aí, é A isso gente aí. está se cuidando, E a né? vida é A meu. Mari também está cuidando de mim, gente. E ela está me fazendo perguntas, aquelas perguntas direcionadas e inteligentes que faz a gente já criar aquela realidade que a gente quer dentro da nossa cabeça, né? Eu tenho para mim que tudo que a nossa mente é capaz de criar, o nosso corpo é capaz de viver. E ela já está me fazendo realizar tudo dentro da minha cabeça e me ajudando a achar minhas respostas com o É isso processo de aí. Mas coaching. até para as pessoas que não entendem um pouquinho do que a gente está dizendo, na verdade, tem uma ideia, mas assim, só para entender melhor, é que quando a gente pensa com uma certa frequência, isso vira sentimento. Quando vira sentimento, gera ação. Até porque a gente age por sentimento. Quando se torna ação, aí você tem resultado. Se torna um hábito e você tem resultado. Então, é tudo aqui. Primeiro a gente tem que mudar o que está aqui, né? E em seguida a gente precisa agir. E aí a gente vai ter o resultado que a gente quer, né? Então eu acredito piamente que a gente vai ter um resultado maravilhoso, né, Vivi? Tanto você quanto eu. Com A certeza. gente está Acho se que ajudando. a gente está aqui para somar e multiplicar mesmo. Má, conta um É, pouco para nós. Gente, a Mari, ela já morou fora por anos e anos. E ela começou a se desenvolver na questão das línguas para se comunicar e conectar com pessoas. Conta um pouco como que foi essa questão da viagem, de você se envolver com a gastronomia. certo. Isso aí Conta pra é gente, Má. engraçado. Tá travando um pouquinho, Tá. mas.
Tá travando? Voltou? É, mas de leve. Já voltou. Quer que eu saia e volte? Não, tá bom. É só uma travadinha de leve, mas Tá, ele volta já. tá certo. Então, pessoal, é assim. Quando eu resolvi fazer, na verdade não era, não, era intercâmbio. Eu tinha 16 anos, né? Na verdade era uma coisa que eu sempre quis fazer. Toda a minha vida eu quis muito aprender inglês. Eu me sentia uma alienada, porque tudo que era falado, cantado em inglês, eu não entendia e eu precisava entender. Porque era a língua do mundo e eu precisava ouvir, eu precisava entender, eu precisava me comunicar com pessoas naquela língua. Então eu tinha uma vontade muito grande de aprender inglês. Então, eu fui morar nos Estados Unidos com 16 anos para fazer intercâmbio. 4 meses depois, eu já falava muito bem, até estava lá 4 meses, e realmente não falava antes. Eu tinha uma certa dificuldade. Posso dizer que tinha uma certa dificuldade mesmo. Mas eu descobri, depois desses 4 meses nos Estados Unidos, que a minha dificuldade vinha porque eu tenho noção. E aí, bom, aí fiz os testes e tal, e aí descobriram que poderia ter sido quando eu nasci ou quando eu tive meningite aos 2 anos, porque eu desenvolvi uma habilidade de ler os lábios das pessoas. Era uma coisa que, na verdade, você aprende com muitos e muitos anos. Então, ou eu perdi essa audição muito cedo, ou Caramba. nasci assim. E eu também não sabia dessa Aham. habilidade, porque é uma coisa automática, né? Não gera esforço. Bom, então aí os médicos até disseram, nossa, você aprendeu rapidamente o inglês, para quem tem essa deficiência, mas deve ser por causa da leitura labial. Fantástico. Depois disso, eu adquiri até mais autoconfiança, porque eu entendi. E comecei a estudar, 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 porque não era só me comunicar. Eu queria realmente me conectar com pessoas. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sempre fui muito extrovertida. Eu preciso conversar onde eu estou com todo mundo. Bom, aí voltei para o Brasil, fiquei 3 anos aqui, resolvi fazer relações internacionais, até porque foi aquela história de que a família sempre te dá uma opinião, né? Ah, você tem que fazer relações internacionais porque você fala inglês. Ninguém nem sabia o que era isso na época, eu muito Aham. menos. Mas eu comecei o tal do curso de relações internacionais. Depois acabei voltando para os Estados Unidos por uma ocasião. A minha tia estava grávida, então eu voltei com a minha avó para lá para passar as férias e deveria retornar para o Brasil, mas isso não aconteceu, eu acabei ficando. Só que dessa vez, ao invés da primeira vez foi São Francisco, a segunda vez eu fui para San Diego. Aí me encantei pela cidade e tive uma oportunidade de fazer faculdade lá e resolvi fazer isso. Acabei indo para os Estados Unidos, então, para fazer faculdade. Só que quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de escolher uma outra coisa, porque não era aquilo que eu queria. Aí eu aproveitei a deixa e falei, não, peraí, não era aquilo que eu queria, mas eu não sabia o que eu queria. Então, eu resolvi fazer comunicação. Comunicação social, tudo a ver comigo. E depois eu Total. posso escolher alguma coisa, né? Pensei naquela época, o que tem a ver comigo? A gente faz essa. Poxa, quando a gente é jovem, assim, 19, 18 anos, para fazer uma escolha para a vida é muito difícil. Mas a gente tem que fazer, e depois, enfim. Foi comunicação social, e aí eu resolvi fazer um minor, que é como se fosse um técnico, tá? De 2 anos. Eu resolvi fazer em espanhol. Por quê? Porque eu já me comunicava com as pessoas em espanhol. Lá onde eu vivia, as pessoas falavam metade de espanhol. Então eu me vi na necessidade de aprender a falar espanhol também. Mas não só de aprender para me comunicar, realmente eu queria me conectar com pessoas. Então eu resolvi que tinha que estudar o idioma a fundo para realmente entender. Mas não só isso, eu já também percebia que eu precisava conviver com as pessoas realmente dentro do círculo de amizade deles e fazer as coisas que eles faziam, cozinhavam, comer as coisas que eles comiam. Então eu sempre me senti que Passar a viver a experiência pertencia mesmo, né? aos grupos. Exato, é viver, né? O idioma é muito diferente. Então, assim, e tudo isso de maneira inconsciente, mas perceptiva. Fui observando e aí fui percebendo que para me conectar, isso tudo também eu concluí na sexta-feira passada com você, né, Vivi?
porque até então eu não tinha Verdade. entendido. Claro que não. Talvez assim, você foi tentando, 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 e eu, como uma ótima sagitariana, toda oportunidade que eu tenho, eu pego, né? E eu estou sempre em busca de novos conhecimentos e de novas aventuras. Então, para mim, sempre foi isso. Mas hoje eu entendo o porquê, né? De todas essas minhas passagens profissionais, de estudo. Então, daí eu peguei, estudei o espanhol, aí me formei em espanhol, me formei em comunicação social e depois acabei indo para Itália. Conheci uma pessoa e vi a oportunidade. Na verdade, eu conheci a pessoa e vi a oportunidade de Não, isso que você conhecer tá uma nova falando é muito cultura. louco. Porque, gente, o network, ele corresponde a 85% dos nossos resultados, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Então, você vê É, como que o caminho da Mari, ele foi trilhado pelas pessoas que ela se conectou também. Foram as foi. escolhas É, dela e as pessoas, o né? ambiente onde eu estava inserida, exatamente, o meu contexto e as pessoas que estavam lá. Então, eu acabei indo para a Itália, vendo uma oportunidade, na verdade, de conhecer um novo idioma, de aprender um novo idioma, de conhecer uma nova cultura. Né? Até então, eu não conhecia a Europa. E aí, eu acabei indo para a Itália, onde eu fiquei 2 anos, em Roma. Lá, estudei italiano por 2 anos e a gastronomia também. Imagina que ir para a Itália e não ficar enlouquecida pela gastronomia. Eu já sou, né? Sempre fui. Até porque minha família cozinha muito bem, a gente tem um sangue italiano também, a gente adora cozinhar, comer. E na Itália isso realmente bateu. Bateu. E assim, na Itália eu descobri o tanto que a gastronomia não é só o ato de você cozinhar, mas é o ato também de você se socializar. Você se senta na mesa com os seus amigos, com a sua família, e lá você fica 4, 5 horas. Por isso que eles têm aquela história do primeiro prato, segundo prato, né? Porque realmente eles têm vários cursos, vários pratos para você comer numa refeição. E isso tudo é um Dura ato você decidir se social. cuidar num lugar desse, né? Menina, foram 12 quilos. Impossível. 12 quilos em um ano. Depois eu tentei Não, emagrecer não dá nem durante pra o ano. socializar lá pra poder emagrecer. Não. E assim, o tentar emagrecer me fez com que eu não engordasse mais depois. Eu fiquei um ano lá sem engordar, mas tentando emagrecer. Mas Ah, então, aí sim. acabei voltando para o Brasil. Acabei voltando para o Brasil por uma opção que não era minha na época, sabe? Foi assim, a pessoa com quem eu estava queria se mudar para o Brasil, porque a Itália estava num momento de crise, e a gente, de repente, viu uma oportunidade aqui. Então, até topei da gente vir, aí fui atrás para me profissionalizar na parte de gastronomia aqui no Brasil. Aí fui descobrir que o Senac era a melhor opção. Aí me inscrevi no curso de cozinheiro-chefe internacional. Fiz um ano. Aí trabalhei com eventos, trabalhei também no Dom, do Alex Atala, fiz estágio lá. Também fiz estágio com eventos com o Victor Tangoda. Então foi assim, um ano bem cheio de novidades, de transformações depois de 12 anos fora do Brasil. Então foi assim, realmente um momento de transição muito maluco, assim, muito intenso, né? Eu já estava com 30 anos e tal. Então, assim, acho que tudo começou a bater. Preciso correr atrás. Agora eu preciso, porque a boa sagitariana, ela vive o momento e ela esquece um pouquinho do planejamento. Aí depois dos 30, dizem que o ascendente começa a tomar conta. Eu acho que foi isso. O meu aquário baixou. E aí eu falei para mim mesma, Mari, você precisa agora, né? Calm down, settle down, precisa ficar aí e descobrir onde é que você quer ficar com a sua raiz e realmente começar. Aí veio a oportunidade de abrir escola. A escola foi um projeto meu, minha e do meu primo, que é um cara fantástico, fala 7 línguas, fluentemente ou 8. Hoje ele está na Holanda, é coach de línguas, ele é muito, muito, muito inteligente. Então ele era assim, o administrador de empresa, e nós dois dávamos aula, e eu era
comunicadora, relações públicas, fazia o marketing, as mídias sociais e cuidava da parte, ele cuidava da parte de línguas, ele era diretor da parte de línguas e eu era a diretora na parte de idiomas. Então a gente mesclava as aulas de idiomas com gastronomia. A gente cozinhava em alemão, cozinhava em inglês, cozinhava em Isso eu italiano e achei o máximo, trazia. sensacional. O mais importante de tudo era a cultura. Então, assim, a nossa missão era ensinar por meio de atividades lúdicas e culturais, porque você não aprende, na verdade, uma língua de verdade se você não sabe a cultura dessa língua. Eis que hoje eu entendo. Tudo isso que eu passei, tudo isso que eu aprendi foi para me conectar com pessoas. Então, realmente eu me observei e fui ganhando que para me conectar com as pessoas eu precisava não só saber a língua, mas entender a cultura, viver a cultura, conviver com essas pessoas. E isso sempre me deu muito prazer. Quando a gente colocou esse projeto da escola para dar certo, a gente falou: caramba, é a concretude de tudo que eu vivi, de tudo que eu sei, de tudo que faz sentido. Era assim um projeto muito ousado, realmente não tinha nada e não tem nada ainda no mercado. Não tem Aí mesmo. meu sócio na época, o Lucas, não deu certo, ele acabou indo para Holanda. Eu fiquei na escola ainda mais um ano e meio, mas muito difícil sozinha. Eu precisava dar uma modificada, precisava ter uma pessoa como sócio ou sócia, mas naquele momento eu tive que fazer uma escolha. Ou eu dava esse gasto todo que precisava, ou eu me tornava mãe, porque eu já estava com 34, 35. Uhum. 35. Então aí eu falei assim, não, já que é para transformar, eu vou me transformar em mãe. Se eu tiver que voltar com um projeto, eu volto com um projeto mais estruturado, mais desenvolvido. E foi isso, Vivi. Aí hoje, olha só quanta coisa aconteceu nesses 2 anos depois que eu fechei a escola. E como que foi para você essa escolha, Má? Foi tranquilo? Como que foi essa escolha? Porque foi uma metanoia, né? Metanoia, que é, para quem não sabe, quem está assistindo a gente, é uma mudança de rota, né? Ela não é um arrependimento de você ter que voltar atrás e mudar. Não, é você realmente estar ali num caminho e você ver que você quer escolher outra coisa e decidir por isso, né? Como que foi essa escolha para você? Porque foi uma escolha grande, né? Mudar de rota, É. eu não sei se tem a ver comigo, eu não sei se tem realmente a ver comigo, meu perfil, mas eu sempre estive muito bem em relação a isso. Porque até porque eu já mudei de rotas algumas vezes, né? Então, O fato de eu ter ido para os exatamente. Estados Unidos, Exatamente. Porque depois para a essa foi uma mudança Itália, drástica, né? e aí voltar para o Brasil, mudar de profissão algumas vezes, né? Recomeçar do zero. Para mim sempre foi ok, porque eu acho que quando você sabe o que você quer, né? E assim, uma coisa é você saber o que você quer no sentido objetivo, a outra no sentido propósito, tá? Realmente o meu propósito eu acabei entendendo hoje, mas o meu objetivo eu sempre tive e eu sempre fui e fiz, sem problemas. Esse, assim, para mim foi tranquilo. Agora, hoje eu entendo que não basta você ter um objetivo, você precisa ter um plano, né? Um planejamento. E você precisa também ser consistente, porque senão você não atinge os seus resultados esperados. Então, assim, com a maturidade, com o desenvolvimento humano, a gente vai pegando isso. Mas Uhum. para mim não foi um problema, não foi um trauma, não foi um desafio. Na verdade, sempre foi um. Eu gosto de Uhum. desafios. Sempre foi um. Como a gente chama mesmo quando você é atraído por alguma coisa, assim, com muita força? Tô tentando pensar Aí aqui na ajuda a minha. palavra. Tipo como um imã mesmo, sabe? As mudanças para mim sempre foram como imãs. Me atraem. Eu gosto Sim. disso. Eu gosto do desafio. Eu gosto do novo,
né? Para mim, então, ok. E como que foi para você se tornar mãe? Conta um pouco dessa força que você ganhou. Me Você estava me tornar mãe falando sempre e eu foi achei o o máximo. Me tornar mãe sempre foi o meu sonho. Mas eu sempre quis que isso acontecesse no momento certo, na hora certa. Então eu, né, me preparei para ser mãe, tá? Quando Uhum. a gente decidiu que a gente queria ter a nossa filha, aí eu falei, peraí, eu sempre, eu sempre me dediquei aos meus outros projetos, que na verdade são pequenos, perto desse grande projeto. E agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu não vou ficar meio a meio. Eu sempre fiz tudo o que eu quis. Eu sempre andei como eu queria andar, fui para onde eu quis ir. E agora, nesse momento, e o dia que eu falei, o dia que eu for mãe, vai ser diferente, não vai ser para mim, vai ser para ele, para ela, né? Uhum. Então, foi mais ou menos assim. Então, eu acho que eu fiz um mindset na minha cabeça. Agora, eu estou me preparando para ser mãe. Então, eu fechei a escola, eu só fechei o espaço físico. Eu continuei com alguns trabalhos fora da escola, dei continuidade com alguns professores e falei, vamos ver o que vai acontecer. Mas depois de alguns meses eu vi que não, eu quero me dedicar à minha gravidez de verdade, quero me dedicar à minha filha e depois eu vou ver como que a gente, se vai ou não vai continuar. E algumas Uhum. pessoas me perguntam até hoje, você não sente falta? Porque realmente era muito gostosa, era muito legal. E eu digo assim, nem um pouco. Sabe por quê? É o mindset. Eu pus na minha cabeça. Foi ótimo, foi maravilhoso, mas foi lá atrás. Uhum. Hoje eu Você tenho um viveu outro tudo que você tinha projeto de para viver vida. naquele momento. E vivi como eu quis. Então foi tranquilo, sabe? Eu aproveitei tudo que eu pude aproveitar. Eu entreguei tudo que eu pude entregar. Eu dei meu sangue. Foram 4 anos e meio, mais ou menos. Eu dei meu sangue ali, eu posso dizer. Eu acordava todos os dias 6, saía de lá 11, meia-noite, muitas vezes de madrugada, quando a gente tinha evento. E fui feliz. Mas eu acredito que quando eu coloquei na minha cabeça aquele projeto acabou, começa assim um novo projeto, que é o meu projeto de vida, ser mãe. Eu estava muito consciente e muito determinada. Então, não houve sofrimento. E como Não que houve. foi essa transformação para você, Má? Como que foi a A transformação de se tornar transformação mãe? foi a melhor transformação da vida. Eu sempre ouvia que quando eu tivesse um filho ou uma filha, eu ia simplesmente amar, que existe uma força que nasce da mulher depois que ela se torna mãe, que a gente não entende antes. E eu achava um pouco essa frase clichê. E eu dizia, ah, não. Ah, será? E engraçado que o ano. Bom, a minha filha tem 1 ano e 4 meses. Então, claro, o ano passado foi um ano para ela. E esse ano eu já estava pré-determinada a fazer alguma coisa no meu lado profissional, a voltar com alguma atividade aos poucos e tal. E aí veio a pandemia. Então, assim, o projeto Juntos por Moema, que na verdade existia no papel, se tornou um projeto real, um movimento real. E quando eu percebi que eu estava atuando naquela área, né, de marketing, de mídias sociais e tal, eu falei, opa, peraí, eu preciso me profissionalizar, né? Uhum. Então, você vai lá, Mariana, estudar de novo. Uf, me Ah, inscrevi no marketing só para digital. puxar aqui sardinha pro seu lado, Má. Gente, só para vocês É, entenderem, o Juntos por Moema, ele começou em março. Começou em março. E hoje já tá com quase 6 mil seguidores, né, Má? Para isso, vocês verem como organicamente. o trabalho dela, que é efetivo É mesmo, né? bem, muito legal. Realmente a gente conquistou o que a gente nem esperava. Foi porque a gente é tudo é muito incerto. Ninguém sabe o que ia acontecer nesse período, né? Nem depois dele. Realmente foi um momento muito difícil para todo mundo, mas a gente enxergou a oportunidade de fazer aquele projeto acontecer. Pum, não estando pronto,
né? E pronto, fizemos rodar. Daí eu fui, me inscrevi no curso de marketing digital da SPM. Falei, não, preciso agora me profissionalizar nessa área também. E aí o meu marido chegou para mim e falou assim, eu vou fazer um curso de coaching para ser coach. Uhum. Mas não para ser coach, na verdade é para liderança, porque ele gera muitas pessoas, ele faz gestão de pessoas, ele é comercial, diretor comercial da empresa dele. E ele falou, eu vou fazer isso para autoconhecimento e liderança. Você não quer fazer comigo? Aí eu fiquei pensando, falei, eu vou, autoconhecimento. Aí fui me inscrever também. Falei, vou fazer. Foram 7 dias intensos. No primeiro dia eu falei assim, Uhum. gente, esse mundo é surreal, esse mundo é o meu mundo, é isso. Sabe quando você vai absorvendo conhecimento e você vai falando, cara, eu sim, você sabe disso, mas quando você sabe e você coloca isso em ordem, organizado, aí você aprende Uhum. mais, assim, é muito emocionante, realmente me fascinou. Então, a partir do momento que eu terminei isso, eu já falei para mim mesma, é isso, o meu foco é esse. Eu quero ser coach criacional, ajudar pessoas a entenderem o caminho delas, a ajudar essas pessoas a trilharem o caminho para atingir o objetivo delas. E porque eu quero também, principalmente, ajudar pessoas que estavam na minha posição. Porque desde o começo do ano, as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo, mas, Uhum. sabe, sem realmente ter um propósito e entender exatamente aquilo que eu queria. Foram acontecendo. Então, assim, nada é por acaso, né? E meu marido me chamar para participar, para fazer também junto com ele, porque isso não teria vindo de mim. Eu não teria pensado nisso, né? Então foi Uhum. uma mega transformação esse ano para mim. Trabalhei muito, trabalhando muito, estudando muito. As minhas jornadas são de 16 horas por dia, 18 horas por dia durante a semana. Tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. Então, assim, tem sido para mim o ano de maior transformação, de maior conhecimento, de maior satisfação. Tá valendo a pena todo o E trabalho. então, a Eli falou que tava travando um pouco, mas parece que parou, né? Pra mim deu Para umas ele, travadinhas, não. mas a voz tava indo, então eu consegui A acompanhar o que galera você tá falou, vendo mas aí, então? Tá ouvindo. Você não conseguiu acompanhar? eu consegui. Eu consegui, travou a Ah, imagem de vez em quando, mas a voz deu certo. Uma outra legal. pergunta, assim, do processo de coach que você se descobriu, como que foi se descobrir, né, nesse processo e assim, como que eu sei que você trabalha já com algumas pessoas hoje e qual que é a sensação que você tem quando você vê as chavinhas virando na cabeça das pessoas? É uma sensação de satisfação plena. Eu tenho alguns relances, né, alguns flashbacks das sensações que eu sinto há muito tempo, no sentido de eu, eu sempre fui aquela amiga que as amigas gostavam de vir conversar comigo, de Aham. pedir um apoio, de pedir uma palavra. Assim, eu sempre trazia de alguma forma o conforto. Eu sempre tinha uma palavra certa na hora certa. Apesar de ser muito sincera, assim, a sinceridade do sagitariano machuca. Mas aí a gente vai amadurecendo e vai lapidando, vai entendendo que o feedback precisa ser lapidado, ele, né? E a gente precisa fazer isso de forma mais amena. Mas eu tenho esses flashbacks, né, da minha infância, da minha adolescência, e que isso vem desde lá e eu não percebia. Para mim sempre foi uma sensação muito boa poder estar lá disponível para dar aquela palavra, aquele conforto, né, aquele papo gostoso com a pessoa que precisa. E agora, entender como fazer isso de uma forma organizada, com uma metodologia mesmo, aonde você sabe que o resultado é certo, né? Que você realmente não é só uma opinião. Você não vai, na verdade, a gente não dá opinião.
A gente, como coach, a gente simplesmente pergunta. As respostas, elas estão dentro da gente, né? E a gente precisa de direção. A gente precisa de pessoas nos perguntando, aquelas perguntas poderosas, né? Que vai tirando de dentro da gente aquilo que a gente sabe, mas que muitas vezes fica obscuro, perdido. Então, poder fazer isso e sentir que hoje eu posso fazer de uma forma ainda mais efetiva, me fez chorar, caraca. Me fez Já tava chorar. em você, né? Agora travou o som. Alô? Oi, oi. Agora tô te ouvindo. Eu, eu, que- eu não. Eu vejo isso, eu também, eu passo, ixi, Maria, saiu. Calma aí. Aí, minha gente, vamos resgatar. Ela caiu, voltou. Nossa, saiu e voltou, Má. Voltou. Tá me Eu tô ouvindo? aí? Eu tô te ouvindo. E Tô, você? tô te ouvindo Tá me também. vendo? Tá tranquilo. Então, eu Tá. tava falando agora, eu tinha começado a falar sobre que é uma coisa muito sem preço, né? A gente vê as pessoas falando, nossa, isso transformou minha vida. Isso eu não enxergava, eu passei a enxergar, e aí fiquei mais forte enxergando as habilidades, né? Porque que nem eu trabalho com a questão do bem-estar e do emagrecimento. E muitas vezes as perguntas que eu faço, elas estão relacionadas às crenças que as pessoas têm. Às vezes a pessoa, ela acredita que para emagrecer, ela não vai poder comer nada do que ela quer. Ou que para emagrecer ela vai ter que passar fome, ou que, sabe? E não tem nada a Sim, ver, né? E se a gente claro. ressignificando esses pontos de vista, a vida da pessoa muda, né? Quando você vê uma Completamente. pessoa emagrecendo sem passar fome, ou quando você ativa nas pessoas, né? Que foi o que você fez comigo na sexta-feira. Você ativou em mim as respostas, com perguntas, né? As respostas que já estavam em mim. Ela me fez imaginar e ver com imagens dentro da minha cabeça as coisas, os meus sonhos, né? As coisas que eu quero ter daqui um mês, daqui 2 meses. E não é só sobre ter, é sobre as transformações que eu já faço, né? Meu boot cerebral de manhã, eu já fecho os olhos de manhã, imagino mesmo a mulherada me mandando mensagem, falando: Vi, emagreci tanto, tô me sentindo maravilhosa, tô me sentindo gostosa, tô me sentindo foda. Eu já imagino isso. E aí ela me ajudou a ativar ainda mais isso na questão das palestras que eu quero fazer, dos eventos que eu quero participar. Então, assim, só agradecer, né, por você. E assim, A e você essa também. conexão de propósito, gente, eu estava falando agora há pouco, o network, ele representa 85% dos nossos resultados, não é? E a gente se conectar, se permitir conectar, ó, não sei como que é essa verdade para você, mas eu acredito que não é uma verdade para você, mas a gente aprende desde criança que a gente não pode conversar com estranhos, É verdade. né? O A meu gente bisavô aprende dizia. desde criança que não é para falar com estranhos. A gente leva bronca se a gente falar com estranhos. E muitas vezes nesse aprendizado de não falar com estranhos, a gente não se conecta com as pessoas, a gente fica tímido, a gente tem vergonha. Então, A gente é precisa muito louco isso. ressignificar isso, né? Ressignificar isso quando adulto. E você vê, olha a conexão que gerou eu e a Mari. Porque eu saio mandando mensagem, eu vejo as pessoas que estão conectadas com o meu propósito, com os meus assuntos, eu já mando mensagem. Falei, meu, adorei seu perfil, sabe? Eu faço isso mesmo, eu adorei seu perfil, vamos fazer uma live, vamos se conectar, já fizemos uma reunião, a gente já se apaixonou. A Vivi é das minhas, né? Quem me conhece Muito. sabe, você é Muito, das mas minhas. não era assim, Má. Juro pra você, não. Eu tinha vergonha de fazer live, tinha vergonha de fazer vídeo, eu tinha vergonha, timidez para me conectar com as pessoas. Eu falava, ai, não, nada a ver, ficar mandando mensagem para as pessoas. E você vê, muitas vezes nessa timidez e nesse aprendizado que a gente tem desde criança, a gente deixa de viver Nessa coisas bolha, né? maravilhosas. É verdade. Nessa crença, exato. E é É mais uma uma vez crença. dizendo que aquilo que você pensa
Gera sentimento, que gera ação e que gera resultado. Então, se você quer um resultado diferente, você precisa mudar o seu pensamento. É verdade. Eu vou ainda além. Quando a gente muda os caminhos, para a gente ter resultado diferente, a gente muda os caminhos. Nesses novos caminhos, a gente encontra novas pessoas que geram novas ideias, que trazem novas ações e novos resultados. É isso Não é? aí, é isso aí, é isso aí. E assim, É o com caminho foco no seu da mudança. objetivo, né? No foco no seu objetivo. Então, se alguma coisa não está dando certo aí nesse caminho que você está trilhando, precisa mudar. Não Verdade. muda o seu foco. Seu foco é o seu objetivo, mas o caminho você muda, né? É verdade. E é isso aí. Então, assim, falando de propósitos, né? Eu acho que sem querer, querendo, nos conhecemos através de Juntos por Moema, mas era para ser, né? Você Ah, com falou, vou certeza. para Moema, vou me conectar, vou estar em Moema, me conectar. E você sabe o que é o mais engraçado? Quando eu me mudei de volta da Itália para São Paulo, eu não sabia que eu vinha para Moema. Eu nem queria vir para Moema, porque na época eu não conhecia São Paulo direito. E algumas pessoas me diziam assim: ah, não, Moema roubam muito carro. Então, não é um lugar legal para você morar. E É, aí, eu me lembro que meu pai, imagina, eu sou de família de interior, família super tradicional, cautelosa, medrosa. Apesar de eu ter vivido 12 anos fora, sozinha, o meu é. pai enfiou na cabeça dele que eu tinha que morar no prédio do primo dele, porque São Paulo era muito perigoso. Aí eu vim morar Caramba! em Moema por causa disso. Eu acabei indo morar no mesmo prédio desse primo, e Moema foi a minha vida, tem sido a minha vida. Tudo acontece em Moema. Para É mim, verdade. tudo, eu fiz Aqui tem tudo em tudo. Moema. Eu conheci meu marido em Moema. Eu abri meu negócio em Moema. Eu me conectei. Eu faço festas de rua. E a gente vai voltar com as festas de rua, viu, gente? Assim que acabar toda essa loucura, a gente vai fazer uma mega super festa de retorno. E assim, aí me conecto com pessoas por causa de Moema. Aí meu marido vem e fala que quer se mudar de Moema, eu quero morrer. Você vai, é o quê? Você não morreu. Eu quero. Aí ele quer se mudar de Moema, eu falo, não, falo, não, eu quero morrer. Eu tenho um Ah, amor pelo deixa Deus. bairro. Pois é. Mas é isso aí. Aí você falando de propósito, Gente, como eu te disse, nós temos um propósito em comum, que é ajudar pessoas. Você do seu jeito, trazendo bem-estar, equilíbrio, corpo, mente, alma, espírito. E eu tenho um propósito de ajudar essas pessoas a terem clareza do que elas querem para a vida delas. Porque eu mesma fiquei muito tempo perdida sem saber o que eu queria para a minha vida. E muitas vezes você sabe o que você quer. Você tem um objetivo claro, mas você não sabe como chegar até lá. Então, por meio do coaching, é que a gente, né, descobre o seu caminho, a gente faz a caminhada juntos. E eu te ajudo na consistência para você finalmente chegar no seu objetivo. Só que o mais importante disso, né, Vivi? E você sabe, a gente falou sobre isso e a gente vai falar mais ainda nas próximas sessões, é que tudo tem que estar alinhado com os seus valores. Né? Então não adianta você traçar um objetivo, porque muitas das pessoas acham que ser feliz é ter dinheiro. Ou ser feliz é ser magra e ponto. Né? A gente precisa ser um pouco mais específico. A gente precisa entender um pouco mais. Porque o que é ser magra para você? Porque de repente o que é ser magra para você não é o que é ser magra para mim, né? É aquela história do tipo, você fala, você foi, fez, emagreceu, rasgou, quase se tornou uma fisiculturista, só não fez porque não quis, mas não é o meu objetivo, nunca foi e nunca será. Então, exato. então a gente precisa ressignificar tudo isso para entender o que significa isso para você, né? Qual que é a Ser busca de cada magra. um, né? Isso, ou ser rica. O que é ser rico ou rica para você? Porque muitas vezes você traça um objetivo em cima de crenças e em cima daquilo que os outros dizem que você precisa. Aí, quando você chega lá, você sente um vazio muito grande. Você não sente a plenitude, uma satisfação,
você fala, por que isso? Isso acontece com muita gente que ganha muito dinheiro e acaba entrando nas drogas, acabou entrando nas bebidas, entre outras coisas, porque não encontrou a felicidade. Ao contrário, ficou até mais vazio, porque ali ela já não tinha mais ninguém É, para poder correr atrás, né? E não é isso. sim. Então você precisa entender os seus valores, porque tudo que você faz na sua vida precisa estar alinhado com os seus valores. Porque senão, quando você atinge o seu objetivo, esse não é o seu objetivo verdadeiro e nem está alinhado, né, com o seu Aí você perdeu um tempão valor. da vida, né? Exato. É isso. Tudo bem que a gente nunca perde, né? Ou a gente aprende, ou a Ah, gente sim. É aprende, né? verdade. A gente Não, sempre aprende, exatamente. Eu não penso também dessa forma, né? não. Tipo assim, não, não perdi. Não perdi tempo. Eu Então, mas ganhei é muita muito louco o que eu vou experiência. falar agora. Porque assim, a gente vive numa cultura que ela prega para nós não a gente estudar pelo que a gente acredita, pelo que a gente quer para nossa vida, ou pelas nossas escolhas. A gente vive uma cultura muito de escolarização, né? A gente é É, escolarizado e aprende milhares de coisas que ninguém vai usar. E muitas vezes as pessoas pregam que a gente tem que realmente se formar em determinada coisa, ou seguir a carreira do pai, ou seguir a carreira de alguém. E é isso que às vezes a gente não percebe, quando a gente não tem clareza do nosso propósito e objetivo, que a gente está vivendo muitas vezes o sonho dos outros. O sonho dos outros, ou as coisas que as pessoas falar acreditam que é bom pra gente, não que a gente decidiu que é, né? Por isso que é legal é. esse processo do coach, porque muitas vezes, e é legal fazer o quanto antes, né? O quanto antes, porque o tempo que a gente muitas vezes gasta, né, aprendendo coisas que não estão relacionadas com o nosso propósito, é muito louco, né? É muito louco. Muitas É. vezes a gente, que Quando nem você eu, não. Uhum. eu trabalhava com imóveis, né? E aí eu mudei realmente a minha profissão, porque eu percebi que se eu continuasse trabalhando com imóveis, eu ia estar mais relacionada. Meu propósito não estava relacionado com o meu propósito. Aquilo lá estava relacionado a status e dinheiro. E eu poderia até ser exponencial, mas não da forma como eu posso ser estando envolvida com o meu propósito, né? Que eu possa É me isso tornar aí. exponencial e multiplicar essa sensação que eu tenho de plenitude hoje, né? É isso aí. É isso aí. E assim, quando você não sabe o caminho que você quer tomar, qualquer caminho serve. É. E às vezes você deu certo, traçou um caminho que era realmente aquele, sem, tipo, saber, né? Ou às vezes você Sim. traça aquele caminho e segue um caminho que é até próximo do seu objetivo, mas muitas vezes é o oposto. E aí Aham. realmente é mais complicado de você voltar. Então, assim, não é uma perda de tempo, como a gente falou. Uhum. Depende de como você vê, né? Depende de como você Sim. vê, depende do contexto, enfim. Mas com É. certeza se a gente puder otimizar, é É outra coisa. verdade. Eu fico pensando às vezes, eu sinto que eu não perdi, mas se eu tivesse começado antes, eu já poderia estar numa evolução muito mais forte com o meu propósito de vida, Sim, né? Já sim, poderia estar é muito mais igual. evoluída. Eu sei que tudo que a gente passou até hoje serviu exatamente para a gente ser as pessoas que somos, né? Que foi Sim. importantíssimo. A gente não pode querer nunca apagar nosso passado, né? Mas Você quer ver realmente, mais? eu penso, se eu... Oi? Você quer ver mais? Ah, eu falei isso agora, recentemente, nunca tinha falado. Mas Aham. quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu queria ser psicóloga. Eu Uhum. queria estudar psicologia. Mas eu nunca falei sobre, porque eu sabia que iam falar que eu era doida. Imagina, porque aquilo já dizia. Assim, eu calei, nunca nem toquei no assunto, porque eu sabia que eu ia ser extremamente julgada. Caramba! Que psicologia? Não, você, né? O que você tem que fazer é relações internacionais, porque você fala inglês, porque você tem perfil e nananã. E aí fui e fiz. Mas olha só, lá atrás eu já sabia que eu Uhum. queria ajudar pessoas de alguma forma, me conectar, entender o ser humano, né? E assim, para entender o outro, a gente precisa se entender. Isso é fundamental. É fundamental, existe uma troca, né?
É verdade. A Surreal. gente só consegue ensinar aquilo que a gente aprende, né? E é muito louco. A gente só, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Aprendi muito mais. É quando você aprende, na verdade. Isso eu aprendi dando aula. Eu comecei a dar aula, eu tinha Aham. 17 anos, quando eu comecei a dar aula Nossa. de inglês. E eu achava que eu sabia falar inglês. Porque quando eu fui fazer minha entrevista para dar aula, eu falei, não, mentira. Eu achava que eu sabia. E, por incrível que pareça, eu fui contratada. E fui contratada, e Uau. daí eu falei, beleza, agora. E agora? Aí que eu fui E estudar de agora? verdade. E aí fui perceber que só ensinando que você sabe de verdade. Nossa, é verdade. Você vê, isso daí se chama transbordar. Transbordar. A Transbordar. gente só É quando você transborda, tem só muito que conteúdo. É. é demais. Ó, chega a E é a arrepiar. multiplicação também, né, Má? A Uhum. multiplicação, né? Tudo que a gente ensina é uma semente que a gente planta no coração das pessoas, né? E quando a gente faz Sim. isso com amor, é assim, não E quando tem como você. você plantar num terreno fértil e não nascer, né? Exato. A gente só tem poder sobre aquela semente que a gente planta, mas a gente nunca vai saber quantos frutos aquela semente vai gerar, E porque quando a é, gente é vê, é porque é, muito gratificante. porque é multiplicação mesmo, né? A gente planta uma semente, né? A gente ensina o que a gente aprende, a gente transborda com o nosso conhecimento, com a nossa transformação, e aí aquele terreno ali vai nascer outra árvore que vai ter tantos frutos que a gente não sabe como. Então é importante a gente sempre aproveitar essa oportunidade de transbordar mesmo. Agora vai acabar a nossa live. Faça as suas considerações finais. Eu vi que você é uma mulher assim que não desiste. Toda hora que tem que mudar, você vai, faz e acontece. Vai, faz e acontece. E assim, o que que você tem a dizer, principalmente para os homens também, mas principalmente para as mulheres, né, que são mães, que muitas vezes elas se perdem no, não se cuidam, não desenvolvem as suas habilidades profissionais, que, né, às vezes, muitas vezes se esquece, né? Tudo bem a gente ser só mãe por um período, mas como que é isso, né? Conta como que é essa força que você tem para ser mãe e para ser tudo que você é hoje. Bom, mais uma vez, dizendo que quando você se torna mãe, existe uma força que realmente cresce. Não é clichê, eu ouvia isso, não Não acreditava, é mas é mesmo? verdade. É Sai uma verdade. força de dentro de você que eu não sei de onde, tá? Eu nem sabia que eu podia voltar a estudar tanto como eu estou fazendo hoje. Uhum. Então, assim, não tenha medo da mudança, tenha medo de não mudar, tenha medo de continuar onde você está. Você não está feliz, precisa entender por quê, entender como modificar tudo isso. O que não pode ficar parado, a inércia não vai te tirar do seu ponto A para te levar ao seu ponto B, né? E sim, não tenha medo, né? O medo ele paralisa. A gente precisa gerar dopamina, a gente precisa trazer, fazer coisas que a gente gosta, a gente precisa ser feliz. E assim, dicas. Realmente, busque fazer coisas que te façam feliz. Faça uma atividade física. Eu sei que no começo, até se tornar um hábito, parece que é muito, né, que é difícil. Mas depois que se torna um hábito, você já não gasta aquela energia para você, né, sair da inércia e fazer os seus exercícios todo dia. Isso te gera dopamina, isso te gera sensação de bem-estar, né? Se você está sentindo um pouquinho acima do peso, meu, vale a pena você mudar o seu hábito alimentar. Conversa com a Vivi, transforme a sua vida, né? Porque Sim, realmente você estando bem com você mesma, a gente fica bem com todo mundo, com tudo que acontece, a gente tem mais energia, a gente, enfim. Então, buscar realmente fazer coisas que gerem dopamina, porque isso nos dá mais força, energia, gás para mudar aquilo que precisa ser mudado, né? é verdade. Então, nós mulheres, agora nessa geração, inclusive, a gente cada vez mais a gente está esperando para ser mãe, tá? E eu achava, até alguns meses atrás, que não dava para ser uma super mãe e, de repente, uma empresária ou uma mulher de sucesso.
tá? No sentido profissional. E não é verdade. Vai Tudo da... cair nossa live, Mal. Ai, vai cair. Então, Vai cair. gente, Beijo, já tenho gente. medo da Obrigada.